Quando pensamos nos samaritanos, a famosa parábola do bom samaritano talvez seja a primeira coisa que vem à mente. Mas a história desse povo vai muito além de um exemplo de bondade. Enraizados em uma teia de conflitos religiosos, rivalidades culturais e uma fé resiliente ao longo dos séculos, os samaritanos são uma parte intrigante e frequentemente mal compreendida da narrativa bíblica. Eles enfrentaram preconceitos, preservaram suas tradições e encontraram um papel singular no Novo Testamento. Sua história é um testemunho de resiliência e fé. Vamos juntos descobrir o que está por trás dessa fascinante história e como ela ainda ressoa em nossas vidas hoje. A origem dos samaritanos está enraizada em eventos históricos e religiosos que moldaram sua identidade. Após a divisão do Reino de Israel, em 930 a.C., o rei Jeroboão estabeleceu práticas religiosas que se desviavam dos mandamentos de Deus, construindo altares em Betel e Dan e introduzindo a idolatria no Reino do Norte. Essa decisão foi crucial para a queda do reino, pois quebrou a aliança com Deus, resultando na destruição do Reino do Norte. Essa destruição, causada pela invasão assíria, trouxe mudanças significativas na composição étnica da região. Os assírios repovoaram Samaria com pessoas de várias nações, levando ao sincretismo religioso. Embora os samaritanos originais fossem descendentes legítimos de Abraão, a mistura com povos de diferentes origens resultou em uma cultura híbrida. Essa nova identidade incorporava tanto a adoração ao Deus de Israel quanto o culto a outros deuses, refletindo a complexidade das influências que moldaram a religião samaritana. Esse sincretismo solidificou a identidade dos samaritanos como um povo distinto, à margem dos judeus que permaneciam fiéis às tradições de Jerusalém. O cisma religioso que se iniciou com Jeroboão evoluiu para uma rivalidade intensa entre os dois grupos, especialmente em relação ao local de adoração. Essa história rica e complexa seria a base para a contínua tensão e conflito entre samaritanos e judeus ao longo dos séculos. A rivalidade religiosa entre samaritanos e judeus, uma das mais intensas do mundo antigo, está profundamente ligada às disputas sobre o local adequado para a adoração. Enquanto os judeus afirmavam que Jerusalém, com seu templo no Monte Sião, era o local escolhido por Deus, os samaritanos defendiam que o verdadeiro lugar de culto estava no Monte Gerizim, em Siquém. Essa diferença, mais que geográfica, era teológica, representando duas visões distintas sobre como e onde Deus deveria ser adorado. A construção de um templo rival, no Monte Gerizim, pelos samaritanos, foi vista pelos judeus como uma afronta direta à centralidade de Jerusalém. Para os samaritanos, no entanto, o Monte Gerizim tinha um significado profundo, pois acreditavam que este era o local escolhido por Deus desde os tempos de Josué. Essa crença foi reforçada pelo Pentateuco samaritano, que diferia em alguns pontos das escrituras judaicas, intensificando ainda mais as tensões. Essa rivalidade criou uma barreira quase intransponível entre samaritanos e judeus. Ao longo dos séculos, os dois grupos passaram a se evitar, nutrindo preconceitos um contra o outro. Contudo, essa animosidade preparou o terreno para que séculos depois a mensagem de inclusão e reconciliação de Jesus tivesse um impacto ainda maior ao desafiar essas divisões históricas. As crenças dos samaritanos eram firmemente baseadas no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que eles consideravam como a única escritura sagrada. Diferente dos judeus, que também reverenciavam os profetas e outros escritos, os samaritanos ignoravam essas partes da Bíblia, focando exclusivamente nas leis e tradições de Moisés.
O Pentateuco samaritano, no entanto, continha variações significativas em relação ao texto judaico, refletindo as crenças e práticas específicas dos samaritanos. Essas diferenças textuais reforçavam a visão samaritana de que o Monte Gerizim era o verdadeiro local de adoração estabelecido por Josué. Os samaritanos acreditavam que a adoração legítima a Deus deveria ocorrer no Monte Gerizim, em oposição a Jerusalém. Segundo eles, este monte tinha um significado histórico e espiritual profundo, sendo o local onde Abraão teria oferecido Isaque em sacrifício e onde Josué teria construído um altar ao Senhor. Essas interpretações, diferenciadas, criaram uma identidade religiosa distinta, que se afastava cada vez mais do judaísmo tradicional. A rejeição dos samaritanos às escrituras judaicas, além do Pentateuco, também se manifestava em sua prática religiosa. Enquanto os judeus seguiam as tradições rabínicas e as interpretações dos profetas, os samaritanos se mantinham fiéis ao texto que acreditavam ser o mais próximo do original dado por Deus. Essa postura, embora minoritária, sustentou a fé samaritana ao longo dos séculos, criando uma comunidade que, apesar de pequena, manteve suas tradições vivas até hoje. As crenças samaritanas, portanto, expressam uma identidade única, forjada em meio a divergências e conflitos com o judaísmo tradicional. Apesar da hostilidade histórica entre judeus e samaritanos, Jesus não compartilhou o preconceito comum de sua época. Em várias ocasiões, ele demonstrou uma aceitação radical dos samaritanos, desafiando as normas sociais e religiosas de seu tempo. Um exemplo marcante é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó, conforme relatado no Evangelho de João. Jesus não apenas dialoga com uma samaritana, algo impensável para um judeu da época, mas também revela a ela verdades profundas sobre a adoração a Deus e o papel do Messias. Essa interação mostrou que, para Jesus, a fé e a salvação não estavam limitadas por barreiras étnicas ou religiosas. A aceitação dos samaritanos por Jesus foi crucial na expansão do cristianismo. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos seguiram seu exemplo e levaram a mensagem do Evangelho aos samaritanos. No livro de Atos, lemos que Filipe, um dos primeiros diáconos, foi à cidade de Samaria para pregar o Evangelho, e muitos samaritanos aceitaram a fé cristã. Esse evento foi seguido por uma visita de Pedro e João, que oraram pelos novos convertidos para que recebessem o Espírito Santo. A aceitação dos samaritanos na comunidade cristã foi uma demonstração do poder inclusivo do Evangelho, rompendo séculos de hostilidade e divisão. Essa inclusão dos samaritanos na comunidade cristã serviu como um exemplo poderoso de reconciliação e unidade. Jesus, ao desafiar o preconceito e acolher os samaritanos, expandiu o alcance de sua mensagem e ensinou uma lição eterna sobre a importância de superar barreiras e divisões. O acolhimento dos samaritanos na igreja primitiva mostrou que a mensagem de Cristo era, e continua sendo, universal, capaz de unir pessoas de todas as origens em um único corpo de fé. Essa lição nos lembra continuamente da necessidade de buscar a reconciliação e a paz em meio às diferenças. A história dos samaritanos oferece várias lições práticas relevantes para a vida espiritual e relacional. Uma das principais lições é a importância de manter a pureza na adoração a Deus. Os samaritanos, ao permitirem a introdução de elementos estrangeiros em sua fé, criaram uma religião sincrética que se afastava dos mandamentos originais de Deus. Essa mistura, embora inicialmente vista como uma adaptação, acabou comprometendo a integridade de sua adoração. Isso nos ensina que é vital permanecer fiel aos ensinamentos divinos, sem permitir
que influências externas deturpam a fé. Outra lição significativa é a necessidade de superar rivalidades e preconceitos religiosos. A hostilidade entre judeus e samaritanos, baseada em diferenças de crença e práticas, levou a séculos de separação e desconfiança. No entanto, a abordagem de Jesus, que quebrou essas barreiras, mostra o poder transformador do amor e da aceitação. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ilustra essa verdade, desafiando-nos a ver além das divisões e tratar a todos como nosso próximo. Esse ensinamento é especialmente relevante em um mundo onde divisões religiosas e culturais ainda provocam conflitos. Por fim, a inclusão dos samaritanos na comunidade cristã primitiva demonstra a importância de ser um instrumento de bênção para os outros. Jesus nos mostra que a eleição divina não é para a exclusão, mas para a inclusão e serviço. Assim como os samaritanos foram acolhidos, somos chamados a acolher aqueles que são diferentes de nós, estendendo a mão de amizade e cooperação. Essa prática de amor e serviço não apenas fortalece nossa fé, mas também constrói pontes de paz e entendimento em um mundo marcado por divisões. A Bíblia oferece diversos exemplos que ilustram a complexa relação entre judeus e samaritanos, servindo como lições profundas sobre amor, aceitação e misericórdia. Um dos exemplos mais conhecidos é a parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, 25, 37. Nessa passagem, Jesus narra a história de um homem atacado por ladrões e deixado quase morto. Enquanto um sacerdote e um levita, ambos judeus, passam ao largo sem ajudá-lo, é um samaritano, tradicionalmente visto como inimigo pelos judeus, quem se compadece e cuida do homem ferido. A parábola desafia expectativas culturais e religiosas, mostrando que o verdadeiro próximo é aquele que pratica a misericórdia, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. Outro exemplo significativo é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó, relatado em João 4:1-42. Nessa passagem, Jesus quebra várias convenções sociais ao conversar abertamente com uma mulher samaritana, discutindo questões teológicas profundas sobre adoração e revelando-se a ela como o Messias. Esse encontro subverte barreiras culturais entre judeus e samaritanos e destaca o papel das mulheres na transmissão da fé e na proclamação das boas novas. A mulher samaritana, após seu encontro com Jesus, torna-se uma evangelista para sua comunidade, levando muitos a crerem em Cristo. Esses exemplos bíblicos são poderosos porque revelam a essência do ensino de Jesus. O amor ao próximo transcende todas as divisões humanas. Eles mostram que, aos olhos de Deus, a fé e a compaixão são mais importantes do que as identidades religiosas ou étnicas. A mensagem de Jesus, através dessas histórias, é clara. A verdadeira adoração a Deus se manifesta no amor prático ao próximo, independentemente de preconceitos e divisões que possam existir na sociedade. A interpretação teológica da relação entre judeus e samaritanos, bem como da identidade e fé samaritana, oferece insights profundos sobre a natureza da adoração e da reconciliação em um contexto bíblico. Teologicamente, a divisão entre judeus e samaritanos reflete as divisões humanas em relação à verdadeira adoração a Deus. Os samaritanos, ao insistirem na centralidade do Monte Gerizim e no Pentateuco como única escritura sagrada, criaram uma teologia que, embora enraizada em tradições antigas, divergia significativamente da teologia judaica centralizada em Jerusalém. Essa divergência teológica alimentou a rivalidade, mas também destacou questões essenciais sobre a natureza da revelação divina e da fidelidade a Deus. No contexto do Novo Testamento, a interação de Jesus com os samaritanos pode ser interpretada
como uma teologia de inclusão e superação de barreiras. Jesus, ao envolver-se com os samaritanos e ao contar a parábola do bom samaritano, reinterpreta o conceito de próximo e desafia as noções tradicionais de pureza e separação. Teologicamente, isso aponta para a nova aliança inaugurada por Cristo, onde a adoração a Deus não está mais limitada a um lugar específico ou a um grupo étnico, mas é aberta a todos que buscam a Deus em espírito e em verdade, como declarado em João 4, 23, 24. A aceitação dos samaritanos na comunidade cristã primitiva também possui um forte significado teológico. Representa a expansão do reino de Deus para além das fronteiras do judaísmo, incorporando aqueles que antes eram vistos como impuros ou heréticos. Esse movimento de inclusão é uma das marcas distintivas da teologia do Novo Testamento, onde o Evangelho de Cristo transcende as divisões étnicas, culturais e religiosas. Em suma, a interpretação teológica da relação entre judeus e samaritanos nos ensina que a verdadeira adoração a Deus se expressa na unidade e no amor que ultrapassam todas as barreiras humanas. A história dos samaritanos e seus encontros com Jesus nos evangelhos tem um impacto profundo na vida pessoal daqueles que buscam compreender e viver a fé cristã. A parábola do bom samaritano desafia os crentes a reavaliar suas atitudes em relação ao próximo. Ao colocar um samaritano, alguém tradicionalmente desprezado pelos judeus, como exemplo de amor ao próximo, Jesus ensina que o verdadeiro serviço a Deus se manifesta no cuidado prático e desinteressado pelos outros. Esse ensinamento desafia preconceitos e convoca os indivíduos a agir com compaixão, independentemente de quem esteja necessitado. Além disso, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó oferece uma lição pessoal sobre o valor do relacionamento íntimo com Deus. Esse encontro nos lembra que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, independentemente de sua história ou identidade cultural. Para aqueles que se sentem marginalizados ou indignos, a história da mulher samaritana oferece esperança, mostrando que Jesus não apenas conhece suas lutas pessoais, mas também os convida a uma transformação profunda. Por fim, a inclusão dos samaritanos na comunidade cristã primitiva ensina uma lição poderosa sobre a aceitação e o perdão. Muitas vezes, as pessoas podem se sentir presas a conflitos, amarguras ou divisões. No entanto, a história dos samaritanos e sua reconciliação, através de Cristo, mostra que é possível superar barreiras aparentemente intransponíveis. Isso inspira os crentes a buscar a reconciliação em suas próprias vidas, permitindo que o amor de Cristo traga cura e unidade onde antes havia separação e ódio. As práticas espirituais dos samaritanos são parte essencial de sua identidade e fé, refletindo profunda devoção a Deus e adesão rigorosa às tradições. A oração diária, centrada nas palavras do Pentateuco samaritano, é uma das principais práticas espirituais. Os samaritanos dedicam tempo para orações em momentos específicos do dia, recitando passagens das Escrituras que exaltam a grandeza de Deus e a importância de obedecer aos seus mandamentos. Essas orações servem não apenas como comunicação com o divino, mas também como meio de preservar e transmitir sua fé de geração em geração. Além da oração, a observância das festas religiosas, como a Páscoa samaritana, desempenha um papel central na vida espiritual dos samaritanos. Durante essas celebrações, a comunidade se reúne no Monte Gerizim para oferecer sacrifícios, conforme prescrito no Pentateuco. A Páscoa, em particular, é um momento de grande significado, onde os samaritanos relembram a libertação do Egito e renovam sua aliança com Deus. Essas práticas rituais não são apenas atos de devoção,
mas também formas de reforçar a coesão comunitária e a continuidade de suas tradições. A meditação sobre as Escrituras também faz parte das práticas espirituais samaritanas, embora de forma mais implícita. Os samaritanos encorajam a reflexão profunda sobre os mandamentos e histórias bíblicas, buscando extrair lições que possam ser aplicadas na vida cotidiana. Esse processo de meditação não é formalizado como em outras tradições, mas ocorre naturalmente através do estudo e da recitação das Escrituras. Assim, as práticas espirituais samaritanas, desde a oração até a meditação, são formas de manter viva uma fé antiga e de viver de acordo com os preceitos divinos em um mundo moderno. Ao longo dos séculos, os samaritanos enfrentaram desafios significativos em termos de identidade religiosa e relacionamento com os judeus e outros grupos. Um dos maiores desafios foi manter a pureza de sua fé e tradições diante das pressões externas. O sincretismo religioso, que se desenvolveu após a destruição do Reino do Norte, criou uma fé híbrida, levantando dúvidas sobre a autenticidade da adoração samaritana. Muitos samaritanos provavelmente lutaram com questões de identidade, perguntando-se como equilibrar sua herança israelita com as influências estrangeiras que haviam se infiltrado em suas práticas religiosas. Além das questões internas, os samaritanos enfrentaram o desafio de serem vistos como hereges pelos judeus. A rejeição dos samaritanos pelos judeus se baseava em diferenças teológicas fundamentais, especialmente em relação ao local de adoração. Essa rejeição, combinada com a animosidade histórica, criou uma barreira difícil de superar. Para os samaritanos, o desafio era continuar afirmando sua identidade e práticas religiosas em face de uma oposição tão forte, o que muitas vezes levava a conflitos e isolamento. As dúvidas sobre a validade das escrituras samaritanas e a centralidade do Monte Gerizim também persistiram ao longo do tempo. Os samaritanos defendiam que o Pentateuco samaritano era a versão mais autêntica da lei de Moisés e que Gerizim era o verdadeiro local de adoração, em contraste com a posição judaica de que Jerusalém era o centro espiritual de Israel. Esses debates sobre as bases da fé samaritana levantavam questões que não eram fáceis de resolver, contribuindo para a divisão entre os dois povos e perpetuando a rivalidade religiosa. A ação comunitária sempre foi uma parte central da vida samaritana, refletindo valores de solidariedade e apoio mútuo que sustentaram essa comunidade ao longo dos séculos. Mesmo diante de dificuldades e isolamento, os samaritanos desenvolveram uma forte coesão social, onde cada membro da comunidade desempenhava um papel essencial. A prática de ajudar uns aos outros não era apenas uma necessidade prática, mas também uma expressão de sua fé e identidade coletiva. Em momentos de crise, como perseguições ou dificuldades econômicas, essa rede de apoio se tornava vital, permitindo que a comunidade sobrevivesse e mantivesse suas tradições vivas. As tradições samaritanas de ação comunitária incluem celebrações religiosas e rituais que reforçam os laços entre seus membros. Festividades como a Páscoa Samaritana, que ainda hoje é celebrada no Monte Gerizim, são ocasiões em que a comunidade se reúne, reforçando sua identidade e valores comuns. Essas práticas não apenas fortalecem a unidade interna, mas também servem para transmitir a fé e as tradições às novas gerações, garantindo a continuidade da cultura samaritana. A solidariedade expressa nessas ações comunitárias reflete o compromisso dos samaritanos com seus princípios religiosos. Além disso, a ação comunitária dos samaritanos teve impacto na forma como eles se relacionavam com outras comunidades ao longo da história.
Embora frequentemente marginalizados, os samaritanos procuraram estabelecer relações pacíficas e cooperativas com seus vizinhos quando possível. Essa abordagem, baseada em respeito e reciprocidade, permitiu que, em certos momentos, os samaritanos navegassem em um ambiente hostil sem perder sua identidade. A ação comunitária, portanto, não foi apenas um meio de sobrevivência, mas também uma expressão de como os samaritanos buscavam viver em harmonia com o mundo ao seu redor. A oração e a meditação ocupam um lugar central na espiritualidade samaritana, servindo como meios de conexão profunda com Deus e de preservação de suas tradições religiosas. Para os samaritanos, a oração não é apenas uma prática ritualística, mas uma forma de manter viva a aliança com Deus, estabelecida desde os tempos de Moisés. Eles seguem um calendário litúrgico rigoroso, onde orações específicas são recitadas em momentos determinados, especialmente durante as principais festas religiosas, como a Páscoa. Essas orações, em sua maioria, são extraídas do Pentateuco samaritano, refletindo sua fidelidade aos textos sagrados que consideram mais próximos do original. A meditação, por sua vez, é uma prática que permite aos samaritanos refletir sobre os mandamentos de Deus e sobre sua própria relação com o divino. Embora a meditação não seja destacada da mesma forma que a oração, ela está implícita na forma como os samaritanos abordam seus textos sagrados e em como buscam aplicá-los em suas vidas diárias. A leitura contemplativa das Escrituras, muitas vezes em ambientes tranquilos, como no topo do Monte Gerizim, oferece uma oportunidade para introspecção e fortalecimento da fé. Essa prática ajuda a comunidade a permanecer conectada com suas raízes e a encontrar sentido em meio às adversidades. Essas práticas espirituais não são apenas individuais, mas também comunitárias, reforçando a identidade coletiva dos samaritanos. Durante as festividades e rituais, a oração e a meditação se tornam atos comunitários que unem os membros em uma experiência compartilhada de devoção. A repetição dessas práticas ao longo dos séculos ajudou a manter viva a fé samaritana, mesmo em face de perseguições e desafios. Assim, a oração e a meditação são pilares que sustentam não apenas a espiritualidade pessoal dos samaritanos, mas também a coesão e a continuidade de sua comunidade ao longo da história. Apesar de sua longa e desafiadora história, os samaritanos mantêm uma visão de futuro enraizada na esperança e na preservação de sua identidade. Com uma população que hoje é pequena e concentrada principalmente em dois locais, a cidade de Holon, em Israel, e o Monte Gerizim, na Cisjordânia, os samaritanos enfrentam o desafio de garantir a continuidade de sua cultura e fé. No entanto, a resiliência demonstrada ao longo dos séculos lhes dá confiança para acreditar que suas tradições sobreviverão. Essa esperança está intimamente ligada à sua crença de que são os guardiões da verdadeira adoração a Deus, uma responsabilidade que carregam com orgulho. A esperança samaritana também se manifesta na expectativa de que um dia haverá uma reconciliação entre eles e os judeus. Embora as divisões religiosas e históricas sejam profundas, a mensagem de inclusão de Jesus, que transcendeu essas barreiras, continua a ser uma fonte de inspiração. Os samaritanos acreditam que a verdade de sua fé e a centralidade do Monte Gerizim serão eventualmente reconhecidas e que a adoração pura a Deus unirá novamente os filhos de Israel. Essa esperança de reconciliação não apenas mantém viva a identidade samaritana, mas também alimenta um sonho de paz e entendimento entre os povos. O futuro dos samaritanos também depende de sua capacidade de adaptar-se aos tempos modernos sem perder suas raízes. A educação das novas gerações
e a transmissão fiel das tradições são cruciais para a sobrevivência da comunidade. Ao mesmo tempo, eles buscam formas de se envolver com o mundo ao seu redor, construindo pontes com outras culturas e religiões, enquanto permanecem fiéis a seus princípios. Essa combinação de resiliência, esperança e adaptabilidade é o que continua a sustentar os samaritanos, guiando-os com firmeza rumo ao futuro, enquanto mantém viva a chama de sua fé. A história dos samaritanos, com suas lições de fé, resistência e reconciliação, não é apenas um capítulo distante da Bíblia. Ela oferece insights valiosos para nossas vidas hoje. Ao refletir sobre o que você aprendeu, pergunte-se: como você pode aplicar o exemplo do bom samaritano em suas relações diárias? O que Jesus nos ensina sobre derrubar barreiras e acolher aqueles que são diferentes de nós? Essas perguntas podem transformar sua perspectiva e ações. Se você deseja continuar explorando essas e outras questões profundas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre as verdades bíblicas e suas implicações para o nosso mundo moderno.